Shabbat Shalom Lekulam, o Eterno, bendito seja para sempre o seu nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho. Lembra-te do dia de Shabbat para santificá-lo. Vamos finalizar a Parashá Vayikri, nessa tarde de Shabbat, que o Eterno abençoe toda a tua casa, toda a tua família, toda a tua parentela, e a todo o povo da Teshuvá espalhado pela face da terra. Parashá Vayikri, capítulo 49 de Gênesis, verso 11, foi onde nós paramos. Vamos dar continuidade, estamos ainda em Yehuda. Olha quantas profecias recebeu Yehuda, quantos detalhes, que maravilha. A tribo do Mashiach. Ozri la Geffen Iro, amarra pela vinha o seu jumento. Vela choreca. E nas cepas da uva, o filho da jumenta, o filhotinho da jumenta, que bes ba'yaim levushó. Que coisa mais espetacular. Olha só, olha essa profecia, gente. Olha os detalhes. Olha que detalhes interessantíssimos. Amarra seu jumento à vinha. Tanta prosperidade e abundância de uvas no território de Yehuda, como profetiza Yaakov, que não se preocupará em amarrar o jumento em uma vinha, pois difícil será encontrar outros tipos de árvores que não seja uvas. Muitas uvas, muitas vinhas no território de Yehuda. De fato, isso aconteceu literalmente. Onde mais tem uvas em Israel, no território de Yehuda. A cria, ou seja, o filhote da jumenta, o jumentinho, será amarrado às cepas das uvas. Apesar dessas expressões, como os sábios dizem, que indicam a prosperidade do território de Yehuda, principalmente em relação às uvas e ao vinho, mas também, preste atenção, isso não pode passar despercebido. Também está indicando a humildade, pois esses animais são animais considerados animais de transporte, animais simples. Não está dizendo cavalos, carruagens, está falando jumento, está falando de jumentinho, jumenta, pelo menos o filhote da jumenta. Então são animais simples, animais de transporte. E é exatamente a expressão que aparece Baruch Hashem no livro do profeta Zacarias. A gente não pode esquecer e deixar de fazer essa menção honrosa ao nosso Mashiach, porque mais humilde do que ele não há. Não existe. Zacarias 9, verso 9. Gilim meod bat Sion, alegre-se muito, ou anime-se muito, vibre muito, filha de Sião. Harii bat Yerushalayim, fique entusiasmada, filha de Yerushalayim. Hine malker e avô. Veja, o teu rei está vindo. Está vindo para você. E avô lá está chegando para você. Tzadik, um justo. Justo venoshá. Justo e vitorioso. Ele é. Aí depois de justo e vitorioso, de dizer que o rei está vindo, que é para se alegrar, para vibrar, para se entusiasmar, para
está em estado de alegria máxima, porque o rei está vindo, e porque ele é justo, e porque ele é vitorioso. Vem essa expressão aqui. Hu Ani. Baruch Hashem. Hu Ani. Ele é pobre. Deixa eu ver se traduziram assim. Ani quer dizer pobre. Ani é pobre. Vamos lá. Zechariah, penúltimo livro dos profetas, capítulo 9, verso 9. Contudo é humilde. Ele é pobre. Ok? A palavra ani, pobre, dessa palavra vem a palavra navá, humildade. Né? Ele é pobre. Verochev está montado al-Hamor sobre um jumento. Al-Air, que aparece lá na profecia. Ben Adonot, em um jumentinho, filho da jumenta. É um jumentinho, filho da jumenta. Ele é pobre, necessitado, humilde. Não vem num cavalo. Se alegraram, a cidade se alegrou, a cidade se animou, a cidade se entusiasmou, que todo mundo se entusiasma com essa expressão. Mashiach. É Mashiach. Mashiach para cá, Mashiach para lá. Mas quando descobrem que esse Mashiach, na verdade, é humilde, é simples, montado em um jumentinho, aí muita gente não quer aceitar que o Mashiach, apesar de ser justo e vitorioso, seja humilde. Mas é exatamente isso a profecia aqui de Yaakov. Respeito a todos os sábios quando dizem simboliza a prosperidade do lugar, mas prosperidade, quando se fala de jumento e pior, de filhote da jumenta, ou seja, filhotinhos, jumentinhos, que animais de montaria, sem dúvida nenhuma, são muito brabos, como se diz, né? Quando são menores. É preciso domesticá-los, amansá-los, né? Como se fala. Além de ser um animal de montaria simples, um animal de carga, ainda é o filhote dele, que ainda é pior, ainda é mais simples ainda. Mas não para por aí. Veja as semelhanças com o nosso Mashiach. Kibes ba'yaim, kibes a'yaim levushó, lava novinho a sua roupa. Os sábios dizem, é tanta prosperidade no território de Yehuda que não se acha nem água. A água do lugar é vinho, é tanto vinho,
tanta abundância de vinho que não se encontra nem água. Tem mais vinho que água. O vinho é mais comum do que a água, que inclusive é utilizado para lavar a roupa. Porque o vinho é mais comum que a água no território de Yehuda. Realmente, até os dias de hoje, tem bastante vinícolas no território de Yehuda. Porém, o vinho não é mais comum do que água. E vinho não lava a roupa de ninguém. O bom vinho, se ele cair numa roupa, dificilmente ela será a mesma. A mancha não sai mais. Pode sair uma grande parte, você pode usar muitos produtos aí, produtos bons de remover mancha, mas a roupa não vai ser mais a mesma. É muito forte. O vinho é muito forte. Agora, o que é que a gente entende? Eu vou mais além do que essa questão da prosperidade, da quantidade de uvas. Perceba que diz: Ubedam anavim sutó. Que coisa linda. E no sangue das uvas, ele lava o seu manto no sangue das uvas. Então, essa expressão não é à toa. A palavra sangue aqui, dam. Porque é exatamente a ideia da remissão dos pecados. Porque não há remissão de pecado, não há limpeza de alma, não há limpeza da roupa. Ou seja, da nossa alma, do nosso corpo, da nossa vida. Se não for através do sangue, não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, não há. É o que diz a Escritura. Então, o fato de aparecer a lavagem da roupa, a lavagem do manto no vinho, que representa o sangue, e a palavra sangue diretamente aparece aqui, isso é maravilhoso, porque fazemos claramente uma conexão com o nosso Mashiach Yeshua, da tribo de Yehuda. Além do jumentinho, vem a questão do sangue, e exatamente o evento foi justamente um evento depois da entrada triunfal em Jerusalém, é que vem logo após isso a lavagem, entre aspas, a redenção, a purificação, a remissão dos pecados, a morte expiatória do Mashiach. O verso 12 diz: Charlili einaim, mi'yain, os seus mais escuros são os seus olhos do que o vinho. Mais escuros são os seus olhos do que o vinho. Ou a cor dos olhos é mais forte do que o vinho. O leben shinaim mechalav. O leben shinaim mechalav. E mais brancos são os seus dentes, mechalav, do que o leite. Mais brancos são os seus dentes do que o leite. Os olhos ficaram escuros, dizem os sábios, pois só contemplam a abundância das uvas e do vinho. E os dentes estão brancos por causa da quantidade de leite. É descrito em Revelação, Apocalipse,
que os olhos do Mashiach serão como chamas de fogo, que são mais fortes que a cor do vinho. E mais branco que o leite é a pureza do seu reino, pois através do vinho, que simboliza o seu sangue, ele nos purifica e nos torna mais brancos, mais alvos, mais puros que a neve e mais claro, e muito mais claro que o leite. Muito interessante. Terminou Yehuda, acabou de terminar. O quarto filho, já vimos 4 filhos, 4, na ordem de nascimento: Reuven, Shimon, Levi e Yehuda. Quem seria o quinto filho? Quem seria o quinto filho? O quinto filho tem que ser o filho das concubinas. Quem nasceu? Qual a ordem de nascimento dos filhos de Israel? Vamos lá. Bereshit, Gênesis, capítulo 29. Pronto. Shimon, Levi, depois de Levi vem Yehuda. Então ela parou de ter filhos. Aí vem o capítulo 30. Sua irmã percebeu que não podia gerar filhos para Yaakov, teve ciúme, Rachel teve ciúme da irmã, e aí ela entrega a serva Bilha, e aí ele tem um filho. E como é o nome do filho? Como é o nome do filho que gerou Bilha? Dan. Então o próximo seria Dan. Mas depois de Dan, vem Naftali. E depois de Naftali, vem os 2 de Zilpa, né? Asher, Gad e Asher. Gad e Asher. Então nós temos Dan, depois de Dan, Naftali, depois Gad, depois Asher. Somente depois disso é que vem a estação da colheita de trigo. E aí você sabe muito bem que Reuven achou mandrágoras do Daim e Lea negocia uma noite com o marido, dando a sua irmã as mandrágoras. E ela engravida e tem um filho e chama de Issachar, que significa aluguel, alugar. E depois de Issachar é que vem Zevulun, o último filho homem de Lea. Aí depois vem Yosef e depois vem Binyamin. Só falando dos homens, não estou citando Dinar, né? Agora, o que acontece é que a ordem é quebrada, porque quem vem para receber a bênção não é Dan, não é Naftali, não é Gad, não é Asher, não é Issachar. 5, ele passa 5 na frente. E ele se coloca como se fosse mais velho do que esses 5. Ele estava no lugar errado na fila. Seu pai o viu, ou seu pai soube quem estava ali, perguntou quem estava ali, é Zevulun. O pai já não enxergava direito, né? Então Zevulun, ele tomou a frente de 5 irmãos. Ele passou à frente de 5 irmãos. E é dito para ele o seguinte: Zevulun, Lechof Yamim, Ishkon, Vehu Lechof Oniot, Ve'yarchato Al Tzidon. Zevulun
Viverá a praia dos mares, né? Hof é praia, Yamim, mares. Pela sua praia, Lehof, navios irão ancorar. A sua costa. Irão ancorar. Até Sidon, até a fronteira de Sidon. Essas profecias, grande parte delas, se cumpriram. Pelo menos parte delas se cumpriram durante o período que o povo tomou posse da terra de Israel, durante o período de Davi, como eu falei, Shlomo, durante o período dos reis de Israel, durante o período da partilha da terra. Mas o de Zevulun nunca se cumpriu isso. Navios não ancoravam em Zevulun. Isso nunca aconteceu. Isso vai passar o período dos profetas, vai passar o período vai passar o primeiro século, e assim, até que um dia, em 1930, na batalha entre os turcos otomanos e os britânicos que haviam praticamente vencido a batalha já contra os turcos otomanos, mas que resistiam ainda na cidade de Akko. A cidade de Akko era o último lugar de resistência dos otomanos. Havia em Akko um senhor, um turco chamado Jassad. Ele tinha quase 80 anos. E ele tinha técnicas muito antigas, mas muito eficazes em relação a táticas de guerra dos navios. E os britânicos sempre foram conhecidos como um país que tinha vanguarda nas esquadras, tinha vanguarda nos navios de guerra. O problema é que o porto aonde os britânicos colocavam os seus navios era muito distante de Akko. O lugar ideal para eles vencerem essa batalha e desarticular totalmente o último lugar de resistência dos turcos otomanos era colocar os navios próximo, obviamente, a Akko. E o lugar perfeito, o lugar ideal para eles seria Haifa. Haifa quer dizer Hof Yafé, ou Hof Yafá. Praia bonita, praia bela. Realmente é muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas há um problema, porque ali na região de Zevulun não dava para ancorar navio. Nunca deu, é muito raso, era muito raso. Então os navios não tinham como ancorar ali. Então o que é que fazem os britânicos? Eles vão implodir, afundar o local. E dessa forma, os seus navios de guerra, suas esquadras de guerra, puderam ancorar nas praias de Zevulun. Mas não é só isso. Depois desse momento, depois desse evento, depois desse momento, cresceu a quantidade de navios após a derrota total dos turcos otomanos. O local passou a receber navios do mundo inteiro. Foi um boom e se tornou um porto.
E não só isso, se tornou o porto, o maior porto do Oriente Médio. Haifa é o maior porto do Oriente Médio. Navios ancorando em toda a tua costa, na tua praia. Mas como demorou? O que é que a gente aprende com isso? Aqueles que estudaram essa paraxá antes de 1930 ainda iriam dizer, até hoje não aconteceu essa profecia com Zevulun. Mas hoje a gente tem a oportunidade de estudar e ver a profecia cumprida. Assim como 97 a 98% de todas as profecias da Bíblia já se cumpriram. O ensino da Torá para nós é cuidado para não tomar a frente dos outros. Porque aquele que toma a frente dos outros irá para o final da fila. Ou seja, quando você quer se colocar no lugar onde não é o seu lugar devido, quando você quer passar na frente das pessoas, quando você quer furar fila, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Aquele que quis. O caso de Zevulun. E a profecia dele foi praticamente a que mais demorou para se cumprir. Mas se cumpriu. De fato, se cumpriu claramente. Navios ancorando o tempo... Agora, nesse momento, tem navios ancorados lá. Nesse instante, tem navios ancorados lá, sem dúvida. É imenso o porto de Haifa. Baruch Hashem. A palavra do Eterno se cumpre. Ela é maravilhosa. Nunca deixará de se cumprir. O símbolo da tribo é um navio, obviamente. O verso 14 traz Issachar. Issachar Hamor Garem. Issachar é um jumento ossudo. Robet ben Hamishpetaim. Hamishpetaim. Issachar é um burro, é um jumento ossudo, deitado nos currais das ovelhas, deitado nos apriscos, nos abrigos das ovelhas. Gente, quando se fala burro, jumento, na conotação da língua hebraica, não tem nada a ver com pessoa que não é inteligente em si. A conotação de jumento, de burro na língua hebraica é aquele que suporta cargas. É aquele que consegue resistir a tanto peso que lhe é colocado. E é muito interessante porque o verso 15 nos diz assim: Va'yare menucha ki tov ve'et haaretz ki naema vayet shichmo lisebol vaihi lemas oved. Ele percebeu, ele viu que quão deliciosa, quão boa é a vida e quão agradável era a terra que lhe foi dada, a terra que lhe foi sorteada. Mas ele apresentará as suas costas. Aqui, ó. Sirmo. Costas em hebraico, ombros. Não é costas, é ombros. Shechem. Shin, Kaf e Mem. Shirmo, os seus ombros. Ombro no sentido justamente de suportar as cargas, colocar as coisas, o peso no ombro e levar. Ou seja, ele vai perceber, ele vai ver que a vida é muito boa na terra.
E por isso ele vai apresentar as suas costas, ele vai apresentar os seus ombros à carga e se submeterá ao trabalho forçado, à escravidão. Gente, isso se cumpriu literalmente. Ele é comparado com alguém muito forte que abre mão da própria liberdade, trabalha forçado somente para poder usufruir da terra. Só por isso. Porque a tribo de Issachar não expulsou os cananeus que viviam na parte onde eles sortearam. Que viviam entre Meguido e Beit-Shean. Era onde caiu o sorteio de Issachar. No vale fértil de Israel, nas planícies de Israel. Inclusive se submeteu a trabalhos forçados e pagamentos de impostos aos cananeus. É descrito no livro de Juízes, esse evento, antes da batalha entre Baraque e os 900 carros de ferro dos cananeus no Monte Tabor. Você pode ler no livro de Juízes. Foi exatamente isso que aconteceu. Isso também vai voltar a acontecer, o pagamento de tributo, na época dos romanos. Agora vem o verso 16. E no nosso canal nós temos vídeos sobre Dan, que você pode assistir, que está bem detalhado e técnico, para tirar da sua mente qualquer coisa horrível que as pessoas pensam sobre Dan. A tribo de Dan, por um lapso de Yohanan, não aparece na relação de Apocalipse capítulo 7. Por lapso. Porque ele troca Menashe por Dan. Ele cita Naftali, que nasceu próximo a Dan. Ele cita Naftali e Menashe, e Manassés. É Naftali e Dan. Porque não se cita Manassés, porque ele já cita Yosef, que já está, Manassés está dentro de Yosef. Por isso que ele não citou Efraim, porque está dentro de Yosef. Dan, uma tribo importantíssima, fez muito mais do que Gad, Asher, Reuven, Issachar, Zevulun, muito mais do que mais Shimon, muito mais do que mais Dan foi muito importante. Se você colocar Yehuda, Efraim, Levi como as tribos mais atuantes na história de Israel, Dan tem que estar junto. Gente, Dan participou da construção do Mishkan, do tabernáculo. Ele foi... Apenas 2 tribos participaram da construção dos itens sagrados. Menorá, o altar, a mesa, a arca da aliança. Yehuda e Dan. São os 2. Yehuda ou Levi? Agora deu um lapso. Vendo que às vezes a gente troca as tribos. Uma eu tenho certeza, Dan eu tenho certeza. Absoluta certeza. Shemot, né? Betzalel. De que tribo era Betzalel? Betzalel. Qual tribo? Deixa eu ver aqui agora. Já vou achar. Quer ver onde eles estão? No capítulo 31. Betzalel, neto de Ruda, tribo de Ruda. Acertei. Yehuda e Dan. Oholiav, da tribo de Dan. Yehuda e Dan.
Dan foi muito importante também aqui nesse período. Veja, Dan e Adim. Dan quer dizer juiz. E Adim é uma flexão da palavra juiz. Dan e Adim. Dan julgará, amou o seu povo. Que Ahad Shivtei Israel. Como uma das tribos de Israel. Dan será juiz. Olha a profecia de Yaakov. Se cumpriu literalmente ou não. Teve juiz em Israel? Teve. Primeiro, teve juiz em Israel? Teve. Shoftim, os juízes. Agora, teve algum juiz da tribo de Dan? Teve. Seu nome? Shimshon. Sansão. Por 20 anos ele foi juiz em Israel. E ele era da tribo de Dan. Eu já tive o privilégio várias vezes de visitar o local onde está enterrado Shimshon. Para você ver como a história é verdadeira. E do lado, como diz a Bíblia, do lado do seu pai, Manoah. Está lá. Muito bonito o lugar. No campo de Dan. O túmulo de Dan. Dan é um dos poucos patriarcas tribais. Ou seja, o pai das tribos. Ele é um dos poucos em que você pode visitar o túmulo. Dan, Binyamin e Yosef. Esses três se tem certeza aonde estão seus túmulos. Os outros não temos certeza. Dan, Binyamin e Yosef. O mais fácil de visitar é Dan. É o mais fácil. Que está perto do túmulo de Shimshon e Manoah, seu pai. Eu já visitei tanto Dan como Shimshon. Já fui no lugar onde estão seus restos mortais. Dan e Dan Nahash Alei Terech. Olha só. Dan será uma víbora, uma serpente. E é por isso que o símbolo da tribo de Dan no estandarte é serpente, porque o pai falou. Né? Dan será uma serpente sobre o caminho. Nas alturas do caminho. Que interessantíssimo. A tribo de Dan, por muito tempo, viveu, sabe onde? Nas montanhas, no caminho das caravanas para Jerusalém, pois o Emori não deixavam eles descerem ao vale. Porém, eles conseguiram se livrar e, por fim, habitaram em uma parte no extremo norte de Israel. Um dos lugares mais bonitos de Israel. A nascente do Jordão está lá. No fim, olha só. Dan será uma víbora junto à estrada, uma víbora no caminho que morde o calcanhar dos cavalos para que os montadores caiam de costas. Isso acontecia exatamente entre Dan e os cananeus. As armadilhas que a tribo de Dan tinham que fazer para tentar expulsar os cananeus. E por fim, eles pediram a Yehoshua que lhe desse uma outra parte, porque eles não tinham como viver somente nas montanhas, nas partes altas. A profecia se cumpriu literalmente. E mais maravilhoso é que dentro, Baruch Hashem, dentro da profecia de Dan, aparece esse verso 18 que é lindíssimo, que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Li Yeshua terra, kiviti Adonai, por tua salvação esperarei, Adonai. Como se a tribo de Dan estivesse dizendo isso. Vocês não podem desistir, tem que esperar o momento certo, vocês vão conseguir. E de fato eles conseguiram. Foi uma tribo perfeita? Me diga qual foi perfeita.
Foi uma tribo que cometeu idolatria. Me diga qual a tribo não cometeu idolatria. Me diga só uma. Uma. Mas foi uma tribo que nunca regrediu de tamanho. Que nunca parou de crescer. Apesar que Dan só teve um filho. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, fazer essa defesa de Dan, porque são anos e anos e anos de doutrinas equivocadas. E eu não gosto muito quando falam assim da tribo. A tribo de Dan não é pior que qualquer outra tribo de Israel. A tribo de Dan não é pior que a tribo de Reuven, não é pior que a tribo de Asher, não é pior que a tribo de Gad. Que é isso? O que eu quero mostrar a vocês e chamar a atenção, principalmente dos mais indoutos, que não tem conhecimento da língua hebraica, que... Gente, eu já estou cansado de ouvir pessoas querendo incutir na mente dos outros que o nome do Eterno é esse, que o nome do Mashiach é esse, e que não sei o quê. E ele diz, essas pessoas, eu nem sei quem é, na verdade, porque não assisto nenhum canal, não tenho tempo para isso, muito menos para bobagens. Inventam nomes que não existem na história, que ninguém nunca ouviu esse nome, que ninguém nunca foi chamado desse nome. Por quê? Porque ele acha que na mente dele tem que ser assim o nome. Nome próprio é nome próprio. Mas a pessoa diz, não, o nome tem que ser assim, assim, assim. Meu amigo, isso não é você que decide, não. Os nomes já existem e as pessoas já viveram e receberam o nome dos seus pais e acabou. Quando a gente vê alguém, por exemplo... Como eu conheço eu tenho um amigo que o pai dele e a mãe, né, o pai dele desejava chamar ele de Alexinaldo. Alexinaldo. Só que na hora de passar pro cartório, para registrar ficou Alex Sinal, que eu mando um beijo, um abraço para ele. Nunca mais eu tive a oportunidade de vê-lo. Alex Sinal, ficou o nome dele, Alex Sinal. E não adianta você... Ah, mas tinha que ser Alex Sinaldo, mas o nome dele tá na identidade, tá Alex Sinal, acabou. Entendeu? Nome próprio, a gente não pode ficar discutindo com a história, com a arqueologia. O pior ainda é que as pessoas trazem nomes que, gente, não é hebraico, não é aramaico, não é árabe, muito menos árabe, grego, não é nada. Não existe, nomes que não existem. Essas coisas é que atrapalham mais e mais a chuva. Coisas que não existem, coisas que não tem lógica, coisas que... Aí diz, não, tem que ser, não pode ser Yeshua. Mas por que não pode? Um dos nomes mais famosos na Escritura Sagrada? Quantas vezes aparece o nome Yeshua na Escritura Sagrada? Centenas de vezes. O nome Yeshua. Nos escritos nazarenos, mais de 2.500 vezes. O nome Yeshua. Gente, não pode porque não pode ser Shua. Aonde você viu isso? De onde você tirou isso? Isso não estou dizendo que eu assisti um vídeo que a pessoa fala. São pessoas que entram no canal e colocam isso, enchendo a paciência da gente. A gente tem que ter paciência, tem que ter calma, né? Mas é uma doença. Não é possível tanta falta de conhecimento. Aprende um pouquinho de hebraico, baixa a Davar e pesquisa para ver se isso é verdade. Olha aqui o que está escrito aqui. O que é que está escrito aqui? Como é que não existe Shua? O que é que está escrito aqui? Lieshua terra. A palavra é do Yud até o Ain. Porque o Lamed é preposição. As preposições...
estão conjunções e a finalização de posse, está tudo junto da palavra, é grudado na palavra. O lamed aqui é preposição, o terra é tua. Por exemplo, Torá terra, a tua Torá. Li Yeshua terra, o teu Yeshua, ou a tua salvação. E Yeshua é a palavra salvação, não é o eterno salva, não é. Aí é Yehoshua. A palavra Yeshua quer dizer salvação. Claro que é o eterno que salva. Claro que é o eterno, isso é lógico, mas eu estou falando que existe uma palavra chamada salvação. E a palavra que chama salvação é Yeshua. Quer ver? Eu não deveria estar mostrando isso, mas eu vou mostrar em respeito aos nossos os nossos assinantes, né? Vamos lá. Então, quando alguém falar, olha, o nome não é Yeshua, o nome Yeshua não existe, nem discuta, não discuta, porque é uma pessoa ignorante, indouta, entendeu? Não conhece de escritura sagrada. Vou mostrar a vocês, ó. Já que não temos muito tempo, é Bereshit 49:18, né? Então vamos partir dele. Presta atenção, que vocês vão ter uma surpresa, olha só. Bereshit 49:18. Pronto. Aqui você vê o nome Yeshua. Ó. Eu vou selecionar aqui o Davar, vou copiá-lo, tá? Ctrl C. Agora eu vou dar Ctrl F, que é para found, encontrar, busca. Eu vou Ctrl V para colar o nome Yeshua, tá vendo? Aí eu vou fazer uma busca aqui, preste atenção. Yeshua, eu vou fazer uma busca da palavra Yud, Shin, Vai, tá? Eu vou fazer uma busca aqui no Tanar. Não é no escrito Nazareno, não, é no Tanar. Bingo. 114. 114. Olha aqui, ó. Gênesis 49:18. Você tá aqui. Li Yeshua terra, a tua salvação. Olha outra frase. Êxodo capítulo 14, verso 13. Yeshuat, ou seja, a Yeshua de Adonai. A Torá, a palavra Torá também aparece. Torat Adonai. Esse tav no final indica de. É uma forma na escritura, tá vendo? Olha o nome aqui, ó. Yud, Shin, Vav, Ai. Olha o som. Yeshua. Aprender o hebraico, um mínimozinho para você pesquisar na escritura e não ser enganado por essas pessoas. Porque fica numa neurose com esse negócio com os nomes inventados que não existem, não tem como provar, não tem nada arqueológico, zero arqueologia. Ninguém recebeu esse nome na vida, não tem como mostrar nenhuma pessoa na Terra, em qualquer época da humanidade, que tem, a não ser que nasceu alguém agora e colocou o nome agora. Ele mesmo, né? Eles. Mas não existe. Ó. Êxodo 15:2. Azivezimrat Yah. Minha força e minha canção é o eterno. Vai li e tornou-se para mim li Yeshua. Aqui. Yud Shin Vav Ain. Dentro da palavra, tá vendo? Olha a palavra de novo Yeshua em 1 Samuel 2:1. Yeshua. Olha de novo a palavra aqui em 1 Samuel 14:45. Gente, tá em todo lugar. Olha. Samuel, tá vendo? Aqui tá no plural. Yeshuot. O ot é o plural feminino, porque a palavra Yeshua é uma palavra feminina. Salvação. Você não fala o salvação, você fala a salvação. Salvação, libertação. Olha a outra forma. Yeshuati. Esse ti aqui indica a posse minha. A minha salvação. Tá? Yeshua. Olha Yeshayahu. Yeshayahu 12:2. Yeshayahu 12:3. Olha aqui, ó. Yeshua. Não existe Shua. Não existe. Então você tem que rever seus conceitos, né? Vai para a escritura sagrada, pesquisa aí, ó. Yeshua,
Para com essas bobagens, gente. Nós temos provas arqueológicas, nós temos provas bíblicas. Você não acredita na Bíblia, não? Na Escritura, não? No original? Então não fica dando ouvido a pessoas que não têm... Olha, primeiro, essas pessoas não guardam nada, não guardam mandamento, só vivem em função dessas coisas. Não guarda mandamento, né? Não tem nada para ensinar que produza mudança na vida de quem está ouvindo. Sabe por quê? Porque não pratica. Esse tipo de pessoa que se apega nessas mentiras é porque não pratica nada. Então, por favor, se você não gosta do canal, não tem problema não. Agora não fica mandando mensagem. O nome é esse, o nome é aquele. Vai para sua comunidade, para o seu canal, abra um canal. Fale o que você quiser. Fale até que o nome é Antônio, que é Ronaldo, que é Tinoco, que é qualquer nome, mas, por favor. Até chuvar total, não tem... nós não vamos te recriminar, não. Pode... Agora, não fique utilizando o espaço da gente para ficar incutindo nas pessoas nomes que não tem nada a ver. Entendeu? Vocês da chuva total, vocês precisam ignorar essas... Ignore completamente. Estou mostrando a vocês. Olha a quantidade de nome Yeshua que tem, olha só. Olha a quantidade de tá vendo? Yeshayahu tem dezenas. Tá vendo? Yeshua, aqui, ó. Esse rei aqui no final dá o agudo, né? O acento agudo. Yeshua. Tá? Tá vendo? Olha a quantidade. Olha, salmos agora. Salmos. Olha a quantidade. Yeshuot, plural. Salvações. Bieshua terra, na tua salvação. Se tá falando na tua salvação, tá falando do eterno. Não pode ser o eterno salva na tua salvação. Yeshua não é o eterno salva. Eu sei que é o eterno que salva. Mas a palavra Yeshua quer dizer salvação. Olha quantas. Yeshua terra, a tua salvação. Yeshua ti, a minha salvação. Yeshuot, salvações ou libertações. Mesma coisa. Olha quantos nos Salmos. Tá vendo? E a partir daqui, de Esdra capítulo 2, já não trata-se mais em relação ao termo Yeshua, de dizer salvação. Mas em hebraico... As palavras, os nomes próprios e as palavras, são, já disse isso a vocês, elas se entrelaçam, entendeu? Se entrelaçam. Ou seja, você vai encontrar Yosef, que quer dizer que acrescente, tanto referindo-se ao nome dele, como referindo-se à palavra que acrescente. Em Esdra, capítulo 2, verso 2, aqui é o nome Yeshua mesmo, aqui é o nome próprio. Não é a palavra salvação. Significa salvação? Significa. Mas aqui está falando de uma pessoa. Né? Uma pessoa chamada Yeshua. Veja, temos prova que existiu pessoas com o nome Yeshua. Esdra 2:2, Esdra 2:6, Esdra 2:36, Esdra 2:40. Esdra 3:2 já tem aqui um outro Yeshua, Ben Yotzadak. Tá vendo? Existiu várias pessoas. Capítulo 3, verso 8. Esdra 3, verso 9. Yeshua e os seus filhos aqui, né? Zerubabel veio Yeshua. Esdra 7, verso 5. Aqui tem Avishua. Mas você vê... É o nome, né? Avi, meu pai, é o quê? Salvação. Mas você vê que é o nome realmente. Yud, Shin, Vav, Ain.
Só que eles acrescentaram o Av, né? Ou seja, pai. Iosafá, filho de Yeshua, tá vendo? Vários Yeshuas existiram, temos registro. Isso aqui é registro. Mais de 2.500 anos. Tem cópias de mais de 2.500 anos. Esdras capítulo 10, verso 8. Aí vem agora, Nehemiá capítulo 3, verso 19. Nehemiá capítulo 7, verso 7. Nehemiá 7, verso 11. Nehemiá 7, 39. O mais interessante é quando chega aqui em Nehemiá capítulo 8, verso 17. Porque Nehemiá, ele chama Yehoshua de Yeshua. Veja, Yeshua Binum. Yeshua, filho de Num. Mas o nome não era Yeshua, o nome dele era Yehoshua. Mas ninguém mais, na época de Babel, utilizava esse termo Yehoshua. Esse nome passou, na verdade, a ser mais utilizado na forma. Primeiro, é mais bonito. É mais fácil de falar. E é muito utilizado no dia a dia. Porque você não utiliza no dia a dia a palavra Yehoshua. Você utiliza? Não. Yehoshua é uma palavra, uma junção de palavras que sim significa o eterno salva. Então você não fala isso, você não utiliza esse termo no dia a dia, como você utiliza Yosef, como você utiliza Gad, como você utiliza Asher, como você pode utilizar Naftali, a minha luta. E Yeshua, eu mostrei a vocês, de Gênesis até aqui, quantas vezes são utilizadas na Escritura. Não acabou não. Nehemiá 8, 17, 9, 4, 9, 5, 10, 10, 11, 26. Olha quantos Yeshua aparece, tá vendo? Divrei Hayamim Aleph. Primeira Crônicas. Aqui você vê, olha que interessante. Aqui não é um nome, aqui é a palavra salvação mesmo. Yeshuat. Yeshuat Adonai. A salvação de Adonai. Aqui já é o nome, ó. O Binyamin ve Yeshua. Segunda Crônicas 31, 15. Veja quantos nomes Yeshua, quantas pessoas receberam o nome Yeshua. Eu já vi o nome Yeshua no Museu de Israel, em uma caixa ossuária com o nome Yeshua e filho de... Não, na verdade, filho de Yeshua, Bar Yeshua. Um outro Yeshua qualquer. Eu já vi o ossuário de Yaakov, do irmão de Yeshua, citando irmão de Yeshua, filho de Yosef e irmão de Yeshua. E eu já vi o próprio nome de Yeshua nos vídeos que nós temos aí no canal, a antiga cidade de Súcia. Isso é arqueologia. Eu tenho arqueologia e eu tenho também algo também que é uma prova irrefutável, que é a Escritura Sagrada. Estou mostrando para vocês. Tá vendo? A última vez que aparece é 2 Crônicas 31, 15. Agora preste atenção nos escritos nazarenos. Vou colocar o nome Yeshua aqui. Claro que eu não vou olhar tudo, né? Mas só vou dar o resultado. Falei que era 2.500, né? Não. 1.019 vezes. 1.019 vezes aparece em 977 versos o nome Yeshua. Tá bom? Isso é bom você saber, você ter argumentos e, por favor, não discuta com as pessoas. Não discuta sobre isso. Não discuta, não vale a pena, não vale a pena. É só perder tempo. Perder tempo. Não discuta no caminho. É justamente uma das coisas que a Techuvá tem colocado em prática. Vamos lá. Não queremos saber de disputa, não queremos saber
Eu faço isso, estou passando isso por causa dos assinantes, que são muito assediados nesse sentido. Nunca vi uma coisa dessa. Como se o que importasse, como se o que mais importasse na vida é a questão do nome e não das práticas dos mandamentos. Tem muita gente que só quer o nome, mas não quer a roupa e não quer o pão. O que é mais importante? O símbolo de Dan é uma serpente. Aí vem Gad, Gedud e Gudeno. É uma rima, gente. É uma rima hebraica. Olha só. Gad, Gedud e Gudeno. Gad, Gedud e Gudeno. Gad, Gedud e Gudeno. Vehu e Agud Akev. Que coisa interessante. Gad será atacado por uma tropa, mas ele a atacará no calcanhar. Durante a conquista da Terra Prometida, Gad ficou a leste do Iardém, leste do Jordão. Não desejou cruzar o Jordão. Porém, seus homens guerreiros tiveram que cruzar o Iardém, eles prometeram a Moshe, né? E só puderam retornar depois que todos os seus irmãos se estabelecessem. Apesar de no princípio parecer uma boa ideia, acabou sendo uma terrível para eles, muito terrível. Pois praticamente aqueles homens não desfrutaram direito das suas famílias. É interessante essa profecia de Gad, porque isso vai se repetir nas guerras de Israel. As maiores guerras de Israel que Israel teve após ter voltado a ser nação, foi justamente os momentos que ele foi pego de surpresa. A guerra do Yom Kippur, por exemplo, é um grande motivo, é um dos principais exemplos. A guerra do Yom Kippur, eles foram pegos de surpresa e por pouco a nação de Israel não foi totalmente destruída. Mas, ao final, ele atacou a tropa no calcanhar. É o momento em que, por exemplo, depois de ter se livrado de ser destruído, ele conseguiu avançar em todos os inimigos até os portões da capital, como por exemplo no Cairo, isso aconteceu no Cairo, no Egito e assim sucessivamente. É muito interessante como foi, por exemplo, a batalha quando os egípcios, que já contavam com a destruição de Israel, já comemoravam a destruição de Israel e foram surpreendidos com a destruição de todos os caças MiGs egípcios. E quando chegaram os pilotos egípcios para iniciar o ataque, todas as suas aeronaves estavam destruídas. O alimento de Asher é rico, ele proverá alimento digno de um rei. Me Asher Shemená, Lachmo vehu iten Madanei Melech. Muito interessante a questão de Asher. Muito interessante. A tradução Shemená, a palavra Shemená vem da palavra Shemen. Shemen, em hebraico, Shin, Mem e Nun, quer dizer azeite. Shemená é a palavra no feminino. Então, se Shemen quer dizer azeite, o que significa Shemená? Azeitada, ou azeitado, no caso, porque está falando de Asher. Ou azeitada será a sua tribo, né? Azeitada tem que ter azeite no território de Asher. E isso é incrível, porque, olha só, azeitado será lachmo. Lachmo é a palavra lechem, pão, e esse o aqui indica o pão dele, ou seja, azeitado será o pão dele. E ele dará delícias de um rei, ou delícias reais. Melech, rei.
Isso é muito interessante, porque, incrivelmente, Asher foi sorteado para a Galiléia Ocidental, local com bastante oliveiras. Esse é o melhor local da terra de Israel para a produção do azeite de oliva. A palavra Shimná, em hebraico, que foi traduzida aqui por... Traduzir o quê? O alimento de Asher é rico, por rico, né? Traduzido por rico. Outras traduções, abundante. Com certeza, sem dúvida nenhuma, é a contração da palavra shemen, shemenzait, azeite de oliva. Yaakov está simplesmente dizendo que será azeitado, ou seja, bastante azeite terá o pão. Pão em hebraico significa todo tipo de alimento. Então, o alimento de Asher terá bastante azeite. E ele dará delícias de um rei. Ou ele produzirá delícias reais. As primeiras empresas de Israel, do Israel moderno, que inclusive são mais antigas que a própria nação, 1909, uma das primeiras empresas de Israel. Adivinha de que é essa empresa? Azeite. E adivinha em qual território fica? Asher. E adivinha o nome da fábrica de azeite? Shemen. Azeite. Eu tive o privilégio de trazer um para mim. Há uns anos atrás. Excelente. O melhor de Israel. Agora vamos para Naftali. Os quatro, você percebe que são os quatro filhos das concubinas, os quatro: Dan, Gad, Asher e Naftali. Não necessariamente na ordem de nascimento, porque primeiro foi Dan, depois foi Naftali, depois foi Gad, depois foi Asher. Naftali é uma gazela liberta que pronuncia belas palavras. Naftali, gazela liberta, ou seja, ela não está presa, ela sai por aí, né, em liberdade, e pronuncia lindas palavras. Hanoten imrei shafer. Ela presenteia com dizeres, imrei, dizeres, shafer. Com lindas palavras. Essa profecia, ela, assim como todas as profecias, é muito ampla o entendimento. Mas você se lembra que no capítulo 5 e 6 de Juízes, o que é que diz? Qual é a história? Bom, a história é que na tribo de Naftali, lá na Galileia, ali estava justamente o povo de Israel sendo oprimido, isso depois de eles tomarem posse, pelos cananeus com os carros de ferro. Sisra era o nome do comandante. Não é 6, não. É 5 mesmo. É capítulo 5. É capítulo 4 e capítulo 5. Baraque, capítulo 4, verso 10 de Juízes. Baraque convocou Zebulun e Naftali para virem a Quedesh. 10.000 homens o seguiram e Débora foi com eles. Débora é justamente essa gazela solta, liberta, que produziu lindas palavras. A guerra foi vencida por causa de uma mulher. Uma não, duas. A coragem da mulher, a força da mulher. Como são importantes as mulheres na história bíblica. Várias delas. Também são indoutos e incautos aqueles que dizem
que a Bíblia ela é machista. Não é verdade. Existem muitas mulheres que se destacam na Escritura. Uma delas é Débora. Débora quer dizer abelha em hebraico, até o dia de hoje. Débora, abelha. Débora, abelha. Ela ela está enquadrada nessa gazela, porque ela era solta, ela era liberta, então ela não ficou só em casa, ela saiu e por causa dela Israel venceu a batalha. E não só isso, após a batalha ser vencida, o capítulo 5 são as belas palavras que pronuncia Débora. As belas palavras. É muito bonito, muito lindo. O cântico de Débora é lindíssimo, lindíssimo. Eu gosto muito do último verso que ela cita. Que pereçam assim todos os teus inimigos, Adonai, mas aqueles que te amam sejam como o sol, avançando em sua glória. Que aqueles que te amam sejam como o sol, avançando em sua glória. Eu cito também a querida Miriam, a mãe do nosso Mashiach Yeshua, nossa querida Miriam. Miriam, ela vivia justamente, ela não era da tribo de Naftali, mas ela vivia em Naftali. Ela vivia em Naftali. E foi de lá que ela saiu para visitar em Jerusalém, nas montanhas de Jerusalém, a sua parente, Isabel, não, Isabel. Isabel é a rainha má, né? Não. Elisheva. A sua parente Elisheva. E é nesse momento que ela, assim como Débora, ela também pronuncia belas palavras. Que palavras lindas pronunciou Miriam, a mãe de Yeshua. Não poderia ser uma outra mulher realmente para vir o Salvador. Uma mulher santa, com palavras tão maravilhosas nos seus lábios e uma fé inabalável. Assim como seu esposo, Yosef. Muito especial, a família de Yeshua. Seu pai, a sua mãe, seus irmãos, Yaakov Hatzadik, olha que família. Yaakov Hatzadik, Yaakov o justo. E Yehuda, que escreveu a carta. Né? Esses são os que a gente mais conhece, né? Mas uma família muito especial. Falar de Miriam, tem que lembrar também do seu esposo. Que homem especial. Bem David, descendente de David. Que homem especial. Que obediência ao Eterno. Na época, a história dele para a época, é preciso realmente ter muita confiança no Todo-Poderoso. A gente agradece ao Eterno por essas coisas. A gente se lembra de Miriam. Ela faz parte dessa profecia. Né? Ela também saiu de Naftali e foi até lá pronunciar belas palavras. Que palavras lindas. Baruch Hashem. De abençoada. Yosef, o pai de Yeshua, de abençoada memória. Miriam, a mãe de Yeshua, de abençoada memória. Yaakov Hatzadik, Yaakov o justo, de abençoada memória. Assim também Yehuda e todos da família de Yeshua. Não, apesar de no começo seus irmãos não acreditarem nele, isso é algo normal que aconteceria em qualquer família. O importante não é como começa, mas como termina. A família de Yeshua é uma família ilibada, sem problema algum. Uma família um exemplo de família. Exemplo de família. Totalmente estruturada. Capítulo, apesar de não serem ricos, né? Apesar de serem pobres.
Agora vem o verso 22. Agora vamos falar de Yosef. Baruch Hashem. Yosef. José. Yosef é uma planta fértil. Uma planta frutífera. Com ramos que sobe pelas paredes. Ben-Porat, filho frutífero, é Yosef. Ben-Porat, filho frutífero. Repete. Alei Ain. Alei Ain Banot. Não sei por que não traduzir isso aqui. Alei Ain Banot. Sobre ele estão os olhos das filhas. Sobre ele estão os olhos das filhas, das moças. Saadá alei shur. Saadá alei shur. Sobre ele estão os olhos das moças, andaram sobre a muralha, o muro, shur, para vê-lo, para encontrá-lo. Continua. Os arqueiros o atacaram com ferocidade, disparando contra ele e pressionando muito. Mas seu arco permaneceu firme, seus braços foram feitos ágeis pelas mãos do poderoso de Yaakov. Dali o pastor, a pedra de Israel. Adonai também é chamado nas escrituras de fonte de águas, no livro do profeta Yeshayahu. Portanto, se Yosef está próximo à fonte, quer dizer que ele está próximo de Adonai. Um comentário do Talmud. Assim será a vida de Efraim. As ramificações que sobem pelas paredes são os seus 2 filhos, que frutificarão e se tornarão 2 tribos de Israel, uma delas muito influente, a tribo de Efraim. Seus inimigos são flecheiros, aqueles que ferem à distância, que não combatem frente a frente, ou seja, que são covardes. Tem um texto aqui que eu queria ver, Yehoshua. Eu anotei aqui, mas eu não sei o porquê que eu anotei esse texto. Então eu preciso ler para... Yehoshua, Josué, capítulo 17, verso 12. Vejam. No entanto, os descendentes de Menashe e Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades. O cananeu preferiu permanecer na terra. Depois que o povo de Israel tornou-se poderoso, ele fez o Kenani trabalhar pesado, mas jamais o expulsou completamente. Então os descendentes de Yosef falaram a Yehoshua. Eles disseram: por que você nos deu apenas uma parte da herança? Afinal, somos um povo muito grande. Uma vez que Adonai nos tem abençoado. Yehoshua lhes respondeu: se vocês são um povo tão grande, então subam até as montanhas e abram espaço para vocês ali. E Yehoshua era da tribo de Efraim, da tribo de Yosef, mas ele não privilegiava dos seus da sua própria tribo. Que liderança incrível esse Yehoshua, viu? Aprendeu com Moshe, aprendeu muito bem, né? E Yehoshua lhes respondeu: se vocês são um povo tão grande assim, então subam até as montanhas e abram espaço para vocês ali, no território do Perizim e dos Refaim. Uma vez que as montanhas de Efraim não servem de espaço suficiente para vocês. Os descendentes de Yosef replicaram: as montanhas não serão suficientes para nós. Além disso, todo o cananeu que vive nos vales tem carruagem de ferro. Tanto o de Beit Shean e de suas aldeias, quanto o do vale de Israel. Então Yehoshua disse à casa de Yosef, a Efraim e a Menashe: vocês são um povo grande com muito poder. Não terão apenas uma porção, mas também os montes com a vegetação serão de vocês.
Ainda que sejam arborizados, vocês os limparão, e a terra aberta resultante será de vocês. Vocês expulsarão o Kenani, ainda que ele tenha carruagens de ferro e sejam fortes. Essas carruagens de ferro era realmente uma luta desigual, porque elas eram todas com lanças atreladas nas carruagens, e por onde passava saía rasgando os inimigos pela frente. Era realmente uma batalha desigual. Capítulo 49, 25. Pelo Elohim de seu pai, que os auxiliará, por El Shaddai, que os abençoará, com as bênçãos dos céus acima, com as bênçãos das profundezas que jazem abaixo, e com as bênçãos dos seios e do ventre. Veja a palavra seios, em hebraico, peito, seios, tetas, Shadaim. Então, a palavra peito, na verdade, é Shad, plural, Shadaim. Então, El Shaddai, que aparece aqui, tá vendo? É a mesma coisa, mesma escrita. Tá vendo? El Shaddai. A palavra Shaddai é justamente isso, tem a ver com seio, com peito. O Eterno tem seio, tem peito. É nesse sentido que traz aqui Yaakov. Seio, peito, no sentido de amamentar. Sentido figurado. Sentido de cuidar. O que é a amamentação? A amamentação é justamente para uma criança recém-nascida que não tem capacidade nenhuma de prover o seu próprio alimento. Ela não tem nem como andar, ela não tem capacidade de andar, não tem capacidade de nada, não fala, só faz chorar. E precisa muito do leite materno, porque o leite materno contém nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento da criança e combater diversas doenças. Então, uma mãe que amamenta, ela não esquece do seu filho. O próprio corpo humano não deixa isso acontecer, porque se ela não amamentar, o leite, o peito fica cheio de leite, e isso causa dor nela. Ela tem que tirar o leite. O corpo humano já foi feito para isso, para a mãe não esquecer de amamentar o filho. Mas ainda que ela se esqueça, o Eterno diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu sou El Shaddai, que cuida de você, que te guarda, que te dá o alimento certo para você sobreviver. Você, povo da Teshuvá. As bênçãos de seu pai são as mais poderosas que as bênçãos de meus pais. Estende-se às mais distantes das colinas eternas. Elas estarão sobre a cabeça de Yosef, sobre o semblante do príncipe entre seus irmãos. Yaakov faz essa homenagem a Yosef, justamente pelo fato de Yosef ter ajudado todos os irmãos quando os acolheu no Egito. Para ele foi dado justamente a primogenitura, através dos seus 2 filhos. Agora, vem Beniamim. Beniamim, Zeev, é lobo. Itraf significa lágrima, chora. E aí o tradutor colocou voraz aqui. Mas olha, a palavra Itraf tem a ver com lágrima, com choro. Então, ao pé da letra Beniamim é um lobo que chora na manhã. Que chora. Na manhã, Yochal. Na manhã come. Na manhã ele come. Yochal. Até Velaerev. Até o entardecer. Não, perdão. E come. Até... Aqui não diz até quando. E pelo entardecer, Ichalek Shalal. Divide o espólio, os despojos, reparte os despojos.
Beniamim é um lobo voraz que pela manhã devora a presa e à tarde ainda divide o espólio. Porém, a palavra voraz aqui, itraf, que chora, que derrama lágrima. Mas como assim um lobo que derrama lágrima? Derrama lágrima pela manhã e devora a presa à tarde e reparte os despojos. Ou que derrama lágrima e que devora a presa na manhã e à tarde reparte os despojos. O que tem a ver isso? Isso não faz sentido. Beniamim ser um lobo que chora. Como assim? Beniamim, quando a gente fala Beniamim, quando essa profecia se cumpre? Ou quando, em qual período se encaixa algo dessa profecia? Durante o período de Esther. Esther era da tribo de Beniamim. Lembra Beniamim? Esther, Mordecai, tribo de Beniamim. Está escrito logo no começo do livro de Esther. Esther chorou quando soube que seu povo seria destruído, mas conseguiu ser um lobo voraz. Vou usar os dois significados, pronto. Conseguiu ser um lobo voraz quando pela manhã, no almoço, né, conseguiu desmascarar o malvado, não vou citar o nome dele aqui para não fazer zoada. E pela tarde, todos os despojos pertencentes a Ramã. Acabei falando o nome dele. Tá escrito, eu tô lendo aqui, tá escrito aqui. Foram repartidos pelo povo judeu. Incrível, se cumpriu exatamente isso. Mas se vocês se lembrarem também de outro da tribo de Beniamim, Shaul, não o rei Shaul Hashaliah, o emissário Shaul, o rabino Shaul, como alguns chamam, Paulo, um lobo que chora, ou um lobo voraz. Foi um voraz perseguidor dos judeus que acreditavam em Yeshua como Mashiach. Vocês se lembram disso? Está escrito no livro de Atos. Porém, ele teve um encontro com o Mashiach. E passou um tempo incrível, com um problema nos olhos, com escamas nos olhos. Essa palavra aqui tem a ver justamente com isso. Com lágrima, com olhos e trafo. Na manhã, ele devorava. Ele devorava os seguidores de Yeshua. Mas pela tarde, repartia os pertences daquele que perseguia. Tudo isso está registrado no livro de Atos. Pode ler. A pergunta é: quais pertences dessas pessoas ele repartia? Primeiro, essas pessoas tinham pertences? Não. Não tinham nada, porque a maioria desses seguidores tinham vendido tudo para dividir com a comunidade. Então ninguém tinha nada. Era tudo uma comunidade. Que incrível. Então, o que é que eles tinham? O que é que essas pessoas que Shaul perseguia tinham? Que Shaul depois repartiu esse despojo. Que incrível. A única coisa que eles tinham era a fé no Todo-Poderoso, inabalável, na sua Torá, nos profetas, nos escritos, e o testemunho vivo de Yeshua HaMashiach. E foi exatamente isso que Shaul mais tarde repartiu. Pela manhã ele perseguiu, depois ele repartiu o despojo. E qual é o despojo, qual é o espólio que eles tinham? A mensagem. As becerotas, as boas novas, repartidas por Shaul. Essas são as 12 tribos de Israel e essa foi a forma usada por seu pai para falar a elas e abençoá-las, dando uma bênção individual para cada uma. A cada homem foi uma bênção para cada homem. Assim como está no livro de Revelação, né? Ish a ish, homem a homem. Então,
Lhes deu a incumbência: estou para ser reunido ao meu povo, estou para morrer. Sepulte-me com meus antepassados, com meus pais, na caverna do campo de Efron, o Riti. Sepulte-me com meus antepassados. A caverna do campo de Marpelá, a caverna do casal, junto a Mamre, na terra de Canaã, Be'eretz Canaã, a Shercaná, que Abraão comprou com o campo de Efrão, o Riti, o Eteu, como local de sepultamento pertencente a ele. É aqui que eu quero terminar. Falei para vocês ontem à noite. Que é muito lindo esse texto, gente. É emocionante. Yaakov reúne os filhos. Todos estão reunidos ali. Todos. Inclusive Yosef. Benjamim. Chamar, Caveru. Ali sepultaram. Desculpa, gente. Vou ler daqui para vocês acompanharem. Chamar, Caveru. Et Abraham. Et Sará. Estou. Ali enterraram Abraham e Sara, sua mulher. Chamar, Caveru. Ali enterraram Et Yitzhak. Et Rivka. Isaac e Rebeca, a sua mulher. E ali eu sepultei Léa. Essas foram as últimas palavras praticamente de Yaakov. Ele vai falar mais algumas coisas, mas ele fecha sua participação. Ele fortalece a sua família. Ele fortalece os seus filhos de uma forma maravilhosa, com o que ele lembra, com o que ele confessa. Porque sem dúvida que Yosef não viu o pai sepultar Léa. Ele já estava no Egito. Não é? Veja. Está dentro dos 33 anos que não estão. A lacuna de 33 anos que começa a ser revelada por Yaakov. Faz parte o sepultamento de Léa. Está dentro daquela lacuna de 33 anos. Talvez tenha sido um dos motivos dele não ter ido logo para com seu filho. Como sofreu essa mulher chamada Léa. Sofreu de todos os sentidos. Sofreu com seu pai, com esse casamento obrigado, com esse casamento roubado, que não era para acontecer, que o pai arranjou, que o pai forçou o casamento. Ela tentou de todas as formas, mesmo assim ela tentou de todas as maneiras viver com Yaakov. Que ele pelo menos vivesse com ela. Que ele gostasse dela pelo menos um pouquinho. Teve 7 filhos. 7. Sheva, plenitude. Teve 7 filhos com ele. Foi a que mais teve filhos. Foi a que mais gerou tribos de Israel. Mas o tempo inteiro, a vida inteira de Léa foi sofrimento. Porque o seu marido a rejeitava. Ele só queria Rachel. E até depois da morte de Rachel, ele não viveu com Léa. Ele preferiu viver com a concubina de Rachel, a Bilha. É muito sofrimento. Mas é muito especial o final.
A forma como ele relata isso aqui e como ele enterra Léa, porque ele podia ter enterrado Léa em outro lugar, né? Já que não enterrou Rachel junto com ele também não vou enterrar Léa. Para não fazer ciúme aos dois filhos que eu mais amo, Yosef e Binyamin. Isso é uma forma de Yaakov, que sempre foi de fazer, sempre foi sabe? Yaakov não é muito de falar, Yaakov é de fazer, de praticar. É isso que importa mesmo, é isso que fica. A prática é que fica. No final, o que conta são as práticas. Isso foi uma forma dele, pelo menos, amenizar alguns erros do passado. Para com Léa, principalmente para com Léa, mas também para os seus filhos. Vocês não imaginam o que produziu nesses homens após o ato de Yaakov. Foi uma das coisas que Yaakov fez, que é pouco citado, né, porque só aparece aqui, mas foi uma das coisas que ele fez para mim, e só aparece aqui porque ele revela, porque ele fala, porque ele diz. Uma das coisas mais sensacionais que fez Yaakov. Olha que Yaakov fez muita coisa, mas para mim esse ato dele foi uma das coisas mais, e ficou para a história até os dias de hoje. Você pode visitar Hebron e lá você vai ver a sepultura de Léa, você vai ver Yaakov e de todos os patriarcas e matriarcas. Não está Rachel, ela não está lá. Ela está sepultada em outro lugar. Em Betlehem, Efrat. O importante não é como começa, mas como termina. Léa foi humilhada, mas terminou exaltada. Os filhos de Israel sofreram muito na mão do pai. No sentido de o pai amar desesperadamente a Yosef e os outros filhos simplesmente tratarem como empregados. Porque era assim, mais ou menos, quando a gente lê o capítulo 37 de Bereshit, é a impressão que eu tenho. Os filhos, que Yaakov se preocupava muito com os filhos em relação ao que eles faziam, ao trabalho e ao trabalho. Para mim, Yaakov se redimiu. Ele foi brilhante no final. Ele se redimiu. Ele aprendeu a lição. Serviu muito para ele. Obrigado por registrar isso, por falar isso em público, por não ter vergonha de falar, por não ter medo de falar. Obrigado por ele. Eu agradeço ao meu pai Yaakov por ele ter falado isso na frente de Yosef e de Binyamin. Isso foi muito especial. Quero terminar aqui com vocês. Eu quero ler o último verso de Bereshit, que é a morte, justamente a morte de Yosef. Yosef foi o primeiro a morrer. Quero relatar também isso, tá? O primeiro dos filhos de Israel a morrer foi Yosef. 110 anos. Vai Yamat Yosef, e morreu Yosef, Ben Mea Vaesar Shanim. Essa é a forma natural, normal, de trazer o número 110. Mas a maioria dos patriarcas, por não dizer todos, é o contrário que aparece. Aparece primeiro as unidades, depois as dezenas e depois as centenas.
Yosef, eu não posso falar, porque a gente não tem certeza, né? Mas eu achei a forma da morte de Yosef registrada na Torá de forma muito fria e natural. Vá e amat Yosef, e morreu Yosef. Os patriarcas, as matriarcas, normalmente não aparece esse termo, aparece e viveu, entendeu? E viveu Abraão 175 anos. E viveu Yitzhak 180 anos. E viveu Sara 123 anos. E morreu Yosef com 110 anos de idade. E 110. Não 10 e 100, como os outros, né? Então, assim, a forma como a Torá coloca a morte de Yosef eu achei, pelo menos é a impressão que eu tenho, muito fria, muito natural, muito normal para um homem justo como Yosef. Mas pode ser impressão minha apenas. Que é fria, mas é apenas uma impressão minha. Não quero apenas impressão, mas eu não posso deixar de relatar isso para vocês, porque vocês vão encontrar de forma diferente para os outros. Os patriarcas, para as matriarcas. A forma foi muito comum, como se fosse uma pessoa de uma outra nação, por exemplo. Assim Yosef viveu, perdão, eu queria que tivesse viveu, mas morreu. Com a idade de 110 anos, foi embalsamado, como faziam os egípcios, e colocado em um caixão. Sem Ba'aron. Aron quer dizer caixa. Caixão aqui fica por conta do tradutor. Mas a palavra Aron em hebraico é caixa. Veja, a Arca da Aliança, como é chamada? Aron Habrit. Na verdade, é caixa da aliança. Mas a gente chama arca para poder ver, porque a arca é mais bonita a palavra, não é? Mas a palavra é essa aqui, Aron. Então você vai dizer também que Yosef morreu e foi colocado, embalsamado e colocado dentro de uma caixa? É claro que essa caixa era como fosse um túmulo, um sarcófago, com os egípcios. Gente, Yosef, apesar de ser um israelita, mas até a sua morte, vocês têm que entender isso. Talvez seja o motivo da Torá ter sido tão frio em relatando a sua morte. Ele morreu como um egípcio. Ele vivia na sociedade como um egípcio. Ele era considerado pela sociedade um egípcio. Enquanto ele esteve vivo, ele foi um símbolo da salvação do Egito. Então, por mais que ele não perdeu a sua identidade, obviamente, que ele não perdeu a sua identidade israelita, mas ele vivia ali e os israelitas também viviam ali por causa dele. O símbolo Yosef não era Yosef conhecido, era Safanat Paneah. Então, ele tanto morreu, como também foi embalsamado e foi colocado em um sarcófago, como um egípcio foi colocado. Como os egípcios, né? Por quê? Porque para a sociedade egípcia, ele era um egípcio. Só os mais entendidos do povo egípcio, o faraó, por exemplo, que não sei se aqui quando ele morre é o mesmo faraó, só poucas pessoas sabiam que ele era hebreu.
O povo egípcio acreditava que ele era um egípcio. Porque a glória daquele homem não podia ser um israelita para os egípcios, entendeu? Talvez seja por isso que a morte dele tenha sido retratada de uma forma tão fria aqui na Torá. Bom, a última palavra de Bereshit é a palavra justamente Egito, viu? Mitzrayim. Porque é exatamente a partir daqui que o povo de Israel vai para o Egito, né? Mas depois vai começar o processo da libertação, no livro de Shemot. Chazak, Chazak. Venite, Chazak. Seja forte e sejamos fortalecidos. Seja forte. Seja forte no estudo da Torá. E principalmente na prática da Torá. Se você for forte, todos nós seremos fortes. Pratique as escrituras sagradas. Pratique o que você aprendeu no livro de Bereshit. São muitos ensinamentos, né? Tente ir colocando em prática. Meate, pouco a pouco. Mas não deixe de praticar as escrituras. Desejo a todos vocês, Baruch Hashem, Shavua Tov, uma ótima semana. Próxima semana, o livro de Shemot. Prepare o seu coração. Depois do pôr do sol, você já pode começar a estudar o livro de Shemot. Vamos recitar a Birkat Kohanim. Bendito seja Adonai, Criador, Rei, Criador de todo o universo, Baruch Hashem. Abençoado seja Ele para sempre. Yevarechecha Adonai, Veishmerecha, Yair Adonai, Panav Elecha, Viruneka, Isa Adonai, Panav Elecha, Veyasem Lecha, Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti resplandeça a sua presença e derrame a sua shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. Só pode vir do Eterno, só pode vir do Todo-Poderoso, do Rei Criador de todo o universo. Shavua Tov, uma ótima semana para todos vocês. Bendito seja para sempre o nome de Adonai. Baruch Hashem. Shalom Aleichem. אין זה סוד שההיסטוריה נכתבת בידי המנצחים. במאה השלישית והרביעית לספירה הייתה כאן, בסוסיה, שבאזור חברון, התיישבות יהודית של אנשים שהאמינו בישוע מנצרת כמשיח ישראל. הם היו חלק מהעם, לפעמים חלק מקובל ולפעמים חלק שנרדף. אבל כיום מנסה מדינת ישראל להסתיר את עצם הקיום שלהם בכלל. היא אומרת שמי שחי כאן באזור היו נוצרים, כשלמעשה היו אלה יהודים לכל דבר שהאמינו שישוע מנצרת הוא משיח ישראל. לא להאמין, אבל מסתבר שבמערות שכאלו חיו היהודים ממשיכים, ולא רק, שנרדפו על ידי הרומאים וברחו אל מערות שכאלה. יהודים נאמנים למסורת אבותם, שחינכה אותם לחכות בציפייה למשיח וללכת אחריו לכשיבוא.
אבל אם אנחנו נראה את זה, זה כתוב בארמית, וכתוב ככה, דחירן לטב, אני מתרגם, זכור לטוב, מנחמה, המנחם, ישוע, ישוע, סהדה. המושג סהדה הוא מושג, כן, של מי שמת על קידוש השם. הוא גם, הפירוש שלו בארמית זה גם מהעד, העד אבל לא במובן בלבד של בית משפט, אלא מי שמסר עדות בחייו. כן, כפי שאנחנו יודעים בתורה כתוב, ויעקב יקרא לו גלעד ולבן יגר סהדותה. כן? אז סהדה זה שהיד, זה מי שמת על קידוש השם, בלטינית זה מרטיר. כן? זאת אומרת שיש לנו פה שם אחד בוודאות, ישוע, התואר שלו המנחם, ומת על קידוש השם, הוא גם עד, ויש לנו עוד שם שהוא שימ, ואפשר לשער שמדובר בשמעון. וכאשר הלכתי ושוחחתי עם אנשי המקום פה, אלה שחפרו ואלה שחקרו, מה זה אומר? כתובת כזאת. אז הם אמרו, כל זה מקרי לחלוטין. וכל כך חלש, כל כך חלש כל העמדה הזאת. זה כאילו לא רוצים לקבל את זה, שכנראה המקום הזה היה מאוכלס על ידי יהודים משיחיים שראו את עצמם כיהודים לכל דבר. מבחינתם הם יישמו את היהדות. הם האמינו בישוע כמשיחו של ישראל. ואני חושב שהנושא הזה היה דיון ציבורי עמוק ורציני בין החוקרים, ומפני שזה לראשונה אזכור בתוך בית הכנסת של ישוע. זה צריך להיות סקופ עולמי. איך הדבר הזה מוצנע לחלוטין? כאן, במערות כמו אלה, הם הסתתרו. לעתים מרדיפות היהודים, ולעתים מרדיפות הכנסייה. האמת, למי שעוד לא יודע, היא לא תמיד דבר נוח. אין להם הנצחה, אין להם פה היסטורי, אין מי שיזכיר אותם, שיזעק את זעקתם, שיאמר בשמם, היינו פה, עמדנו על שלנו. מעניין, העם לא רצה ולא רוצה להסתכל עליהם, כמו שלא רצה ולא רוצה להסתכל על ישוע. כמה אירוני. זה בדיוק מה שישוע אמר לתלמידים שלו. אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם וידברו בשקר עליכם, כל רע בעבורי. שמחו וגילו, כי שכרכם רב בשמיים. כן רדפו את הנביאים אשר לפניכם. ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, אבל לא האמת. כל מי שניסה למחוק את ישוע ואת התלמידים שלו אומנם ניצח בקרב, אבל לא במלחמה. היום אני עומד פה כנצר של אותם יהודים נאמנים למשיח ישוע, שאמר שאם אנחנו נשתוק, אז האבנים תזעקנה. ואני מכריז שאנחנו לא נשתוק. אנחנו נאחז במשיחנו ונייחל בכל ליבנו ליום שבו כל עם ישראל יבשע. וכמו שהנביא זכריה ניבא, העם יביט אליו את אשר דקרו. ורק אז יוכל לשתות באמת את המים החיים שאלוהים מבטיח לו. במהרה בימינו, אמן.